Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa agora o Alessio em Pauta. Eu sou o Jeremias Gomes e vamos falar de um tema que, olha, toca a vida de todo brasileiro e de todo paulista e paulistano. A gente vai falar sobre energia fotovoltaica, energia limpa, né? O Brasil é um expoente mundial sobre energia limpa. O estado de São Paulo está se destacando. Você vai entender por quê. Se você é da capital paulista, já passou ali pela pela represa Billings, muito conhecida aqui na capital, é ali que está instalada a maior usina fotovoltaica que flutua ali sobre as águas. É muito interessante esse projeto, você vai conhecer com a gente e o resultado disso seja no emprego, no desenvolvimento do estado de São Paulo e inclusive para as populações aí mais vulneráveis. A gente vai conversar aqui com dois especialistas. Primeiro, Ediléo Cardoso Júnior. O Ediléo é CEO da Universo Fotovoltaico SPE SA. Ediléo, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. E com a gente aqui também o Nelson Pedroso. O Nelson é presidente da Associação Global de Desenvolvimento Sustentado. Obrigado, Nelson, pela sua presença. Obrigado pela participação aqui. Que bacana. Eu vou conversar aqui com o Ediléo. Ediléo, primeiro, sobre energia fotovoltaica, a gente tem muitas curiosidades, né? Eu já fiz programas aqui para falar da questão da pessoa instalar na casa dela, né? Mas eu instalo... Está se ampliando muito. Agora, a gente está falando de um projeto muito maior, né? Um projeto que tem um impacto muito maior e parece que é só o começo. Fala como é que nasceu esse projeto e como é que ele está sendo desenvolvido, por favor. Tá certo. Primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade de a gente conversar, Jeremias. É um prazer falar sobre a energia limpa e energia fotovoltaica flutuante, que é uma tecnologia nova no mundo. Ela já é bastante desenvolvida na Europa e na Ásia, já tem bastante capacidade instalada. E a gente trouxe essa tecnologia para o Brasil, começando com projetos piloto. E um dos projetos piloto foi realizado aqui na própria EMAI, no começo de 2020, quando a gente instalou uma ilha de testes para poder verificar o desempenho das usinas fotovoltaicas flutuantes por sobre o reservatório da Billings. E esse projeto foi teve muito sucesso e a EMAI, a partir de então, fez chamadas públicas para que empresas pudessem apresentar projetos para utilizar essa lâmina d'água da EMAI nos espaços ociosos e poder instalar e entregar energia dentro da região metropolitana de São Paulo. Deixa eu te cortar rapidinho, só para o nosso telespectador entender, porque nem todo mundo é da capital paulista, né? E a gente precisa explicar um pouquinho. A Billings é um grande reservatório que uma boa parte da água que a gente bebe aqui na capital paulista vem de lá. E essa lâmina flutuante que ele está falando, eu queria que ele explicasse agora melhor, é equivalente a 7 estádios de futebol, né? Onde tem essas placas que a gente vê em cima da casa. Às vezes aqui em São Paulo tem também em cima de um parque grande, o Vila Lobos também. Então, assim, a gente já viu, às vezes, fotos, né, por aí de fazendas, né, com muitas placas. É mais ou menos isso para você ter uma ideia. Ainda é pequeno, porque ele tem um potencial muito maior, o Ediléo vai explicar para a gente. Sim. Então é isso, é na Billings e vocês, nessa lâmina, tem essas placas, é assim? Exatamente. A Billings, ela tem o tamanho de 10.500 hectares. Só nessa primeira fase de projeto, a gente ocupou 5 hectares. Então, para poder gerar energia para 4.000 residências, a gente ocupa um espaço muito pequeno da Billings. Entendi. E a gente tem capacidade, de fato, de expandir bastante. E esse projeto já contratado com a EMAI, né, que é uma empresa do governo do estado de São Paulo, ele vai chegar até 80 megas de capacidade. Ou seja, hoje que a gente está ocupando 5 hectares, né? A gente deve ocupar até 80 hectares e atender o equivalente a 64.000 casas. Num projeto rápido, né? 2025 já vai estar pronto? Isso, até o final de 2025 a gente já vai ter instalado tudo. A instalação, de fato, começou finalzinho de novembro e a gente já terminou, inaugurou agora no final de janeiro, né? Meados de janeiro. E vamos continuar agora em linha de produção, construindo essas usinas até a gente concluir os 80 megas no final do ano que vem. Daqui a pouco eu vou voltar com o Ediléo, porque você vai entender como é que a Alessio participa nesse projeto, os deputados, porque foi aprovada aqui uma legislação de incentivo, né, em relação ao ICMS, para projetos como este que está sendo desenvolvido ali na flutuante, na Billings. Mas deixa eu passar aqui para o Nelson, que é o presidente da Associação Global de Desenvolvimento Sustentado. Primeiro explica um pouco para a gente o que é a associação, que ela já tem várias décadas, né, mas muita gente não sabe como é que vocês trabalham. Bom, a associação tem, completando agora em junho, né, de 2024, ela chega no seu 40º ano, né, quer dizer, 40 anos de vida, desenvolvendo projetos sustentáveis, né,
e nesse período implantou aí o que é hoje o maior programa de hortas urbanas do Brasil, né? Uma entidade que teve uma forte atuação em políticas públicas, já presidimos o Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê, órgão que nós frequentamos tecnicamente durante mais de 20 anos, né? E atuamos inclusive no Sistema Nacional de Recursos Hídricos, no Sistema Estadual, né? De maneira que a gente pôde trazer muita discussão, muito debate sobre a necessidade de desenvolvimento de tecnologias verdes, né? Da gente ter um bom compromisso com a recuperação dos nossos ecossistemas, com espaços cada vez mais verdes, né? E nesse sentido, né, tudo que vem das energias verdes, tudo que vem para competir com a questão do carbono, que é a grande debate, né, a carbonização em relação à questão das mudanças climáticas, é tudo aquilo que nós apostamos. Eu acho que a questão de novas gerações de energia fotovoltaica, ainda mais com a coragem, né, que vocês tiveram, Léo, de trazer uma energia diferenciada a partir de ser flutuante, é um desafio imensurável, né? E acho que aplaudimos aí essa oportunidade de ter enfrentado com coragem, repito, essa questão, e é tudo que nós apoiamos diante dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Isso já compete a diversas ações dos 17 objetivos, e nem vamos falar do ESG, né? Que atende de cabo a rabo, né? E, lógico, podemos nos aprofundar nessas tecnologias, podemos associá-las a outras questões que vão ser importantes para a sociedade entender, e vamos aqui estar abertos nesse debate, poder detalhar um pouco mais. A gente tem falado muito, Ediléo, sobre o meio ambiente, e a gente está sentindo na pele realmente, né? O calor, as revistas científicas aí, a última que eu li, na Unifesp, vou lembrar o nome daqui a pouco, que fala de um calor, do maior calor que a gente está vendo nos últimos 100 anos. É uma coisa extraordinária, né? Qual é o papel de a energia fotovoltaica? Ela tem um pequeno papel, claro que são os combustíveis fósseis que acabam fazendo esse grande aquecimento solar. A gente falava aqui da questão do plástico, né? Mas a energia limpa fotovoltaica tem um componente importante dentro desse aspecto, né? Sim, sem dúvida. O desafio global, aí o nosso especialista, Dr. Nelson, pode dizer isso com toda a propriedade, o desafio maior que existe hoje no planeta com relação às mudanças climáticas tem a ver com a redução ou eliminação do uso dos combustíveis fósseis, tanto na geração de energia, no transporte, em várias outras finalidades, que são os maiores emissores dos gases de efeito estufa. Quando a gente troca esse tipo de energia por uma energia limpa, você está evitando uma emissão desse tipo de agente que é nocivo ao meio ambiente. No Brasil, a gente já tem uma matriz elétrica bastante renovável. A gente é líder em geração hidrelétrica e das últimas décadas para cá a gente desenvolveu muito a biomassa, a utilização do bagaço de cana e outras questões, em outros derivados, né, agrícolas, também a energia eólica e a energia solar. Quando a gente avança trazendo uma tecnologia como a solar flutuante, a gente amplia as possibilidades de aproveitar esse recurso que é tão abundante no Brasil, que é o sol, que ao mesmo tempo que está aqui trazendo esse calor por conta das condições ambientais que a gente conhece, mas também é uma fonte importante de energia. Então, para você poder obter energia do sol, você precisa de alguns elementos. Primeiro, da incidência de sol, do espaço onde você vai colocar os painéis que você precisa instalar e os demais, para captar essa luz solar e transformar isso em energia elétrica, e os demais equipamentos elétricos envolvidos. Dá para colocar um painel em cima de cada carro, que aí São Paulo tem, sei lá, 5 milhões de carros, a gente já sabe que existem projetos recentes falando de utilização do mix, né, de energia solar nos ônibus, nos carros, nos navios, só que, obviamente, isso esbarra numa barreira tecnológica que é a capacidade por metro quadrado de produção de energia versus a necessidade que um meio de transporte tem, por exemplo, para se mover o dia todo. Por isso que existem as baterias. Mas para você limpar a matriz de energia e evitar que seja a energia elétrica, que é o motor da economia, o motor da vida, né, no dia a dia, para você evitar que seja ela a emissora de gases do efeito estufa, você precisa de energia renovável. Então, no estado de São Paulo, com essa inovação que está sendo feita e colocando uma usina dessa magnitude e com todo o potencial de crescimento, eu acho que isso é um exemplo muito grande
de que a gente tem condição de, inclusive em áreas muito adensadas populacionalmente, imagina, se a gente precisasse de um terreno de 5 hectares na região metropolitana de São Paulo para instalar painéis solares no chão, no solo. 5 hectares, gente, a gente está falando em torno de 7 terrenos de futebol. 7 terrenos de futebol, mais ou menos. 7 campos de futebol oficiais, são grandes. Sim. Imagina um terreno desse tamanho de 7 campos de futebol. Em São Paulo você não vai achar, só se colocar em cima dos tetos dos prédios. Exato. Então, e ao mesmo tempo você tem uma represa, na verdade são várias aqui na região, mas a Billings, por exemplo, tem 10.500 hectares. Então, é a possibilidade de trazer energia próximo do centro de consumo, isso é um ponto muito importante. Como todo produto, quanto mais longe ele está do consumidor, mais frete você precisa ter, certo? Certo. Então, a energia passa por isso também. Quando você gera energia num local e consome no outro, e a região metropolitana de São Paulo, o estado de São Paulo é o maior consumidor do Brasil, você precisa ter muita linha de transmissão. Isso também causa impacto ambiental. Você tem que desmatar, construir a linha, manter essa linha e etc. Entregar energia muito próximo, ou no nosso caso, dentro de onde o consumo está, na sua grande maioria, que é a região metropolitana de São Paulo, traz um efeito ambiental extremamente positivo. Ainda mais quando você não precisa desmatar o espaço ou deixar de plantar, deixar de produzir ou de fazer empreendimentos imobiliários numa área como essa de 7 hectares, usando a lâmina d'água que está ali disponível. Muito interessante. Esse é o pulo do gato, sabe? Esse é a grande oportunidade e, obviamente, também respeitando o reservatório, a área coberta é minúscula, como eu disse, 0,7%. Quando tiver 80 megas instalados no final do ano que vem, então isso é irrisório perante o tamanho e a capacidade do reservatório Billings. Explica para o telespectador, porque assim, como é que isso está sendo feito e foi viabilizado implantar esse projeto lá na represa Billings, dessa lâmina de água, em cima da lâmina, esses painéis flutuantes, que vão atender cerca de 4.000 casas nessa primeira fase. Porque não é parceria, mas o termo técnico foi criado uma holding, uma empresa, junto com a EMAI, uma empresa particular. Aí isso viabilizou e outros projetos de incentivo do ICMS também viabilizaram. Como é que é essa? Isso, são duas questões. Primeiro, a existência desse incentivo do ICMS viabiliza projetos dessa natureza de geração solar no estado de São Paulo, porque traz um incentivo que até o momento ele é válido até dezembro de 2024. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente dizer que outros estados, por exemplo, Minas Gerais, já estenderam esse benefício até 2032. Então está aí uma oportunidade. São Paulo vai até? Vai até o final de 24, com expectativa de renovação. Então o setor todo de geração solar no estado de São Paulo está com essa expectativa de renovação desse incentivo para que a gente continue trazendo esse investimento para cá. Como que isso se viabilizou então? Uma vez que a gente tem condições positivas de fazer esse tipo de projeto, e a EMAI, como uma empresa que ela é controlada pelo governo do estado, uma empresa mista, né, mas que ela tem, o acionista controlador é o governo do estado, ela é a concessionária responsável pelo reservatório Billings e ela fez chamadas públicas para que empresas detentoras de tecnologia apresentassem projetos que constituíssem uma sociedade com a EMAI, de forma que o investidor, que é o nosso caso, represento a KWP Energia, que foi a empresa que venceu essa chamada pública e pôde ocupar esse espaço até 80 megas, né, que a gente vai fazer. A KWP Energia faz o investimento por uma participação na empresa e a EMAI cede o espaço da lâmina d'água e da beirada do reservatório onde se colocam os transformadores, em troca de uma participação acionária na empresa também. Então, no final das contas, é uma forma que a EMAI e o governo do estado encontrou de atrair o investimento privado, utilizando um bem que é um bem de controle público, né, que é a lâmina d'água do reservatório, unindo esforços para que a gente pudesse oferecer essa energia para o mercado da região metropolitana de São Paulo. Então, essas usinas vão ser alugadas para clientes, né, e o cliente que alugar essa usina vai fazer jus ao benefício do crédito da geração que ela vai injetar.
Interessante. Assim que se viabilizou. Muito bom. Bom, você está entendendo, né? A gente está falando aqui sobre esses painéis fotovoltaicos, que nada aqui, mas a gente conhece popularmente como energia solar, aquele painel que você põe ali. Só que põe ali na sua casa, só que é um espaço muito maior, é em cima da represa Billings, proporcionado por esse projeto que o Ediléo acabou de nos explicar e que vai ter um potencial muito grande, inicialmente para 4.000 residências, e equiparando, não necessariamente vai para residência, mas só para você ter uma ideia da energia que está sendo gerada. Mas deixa eu passar para o Nelson aqui. O Nelson, interessante que o Brasil agora, nós tivemos a COP aí, 28, né, salvo engano, e aí a gente viu, inclusive o presidente, falar que o Brasil, de fato, é um exemplo mundial de energia limpa, né? A gente pode até trazer alguns números daqui a pouco. Mas em relação à fotovoltaica, eu já ouvi falar que, por exemplo, países que têm muito menos energia solar de incidência do que o Brasil têm um percentual muito maior. Então, tem um espaço grande para crescer. Eu queria que você comentasse isso e o que a associação enxerga que o próprio poder público pode fazer para ajudar, seja em relação à licença ou em relação à questão tributária e outras mais que vocês acharem relevantes, por favor. Bom, eu acho que o potencial, acho não, né? Eu tenho certeza absoluta que o potencial para geração de energias verdes, vamos chamar assim, como o próprio Ediléo citou, não é? A questão da biomassa é uma questão que, inclusive, pode ser associada, né, com a produção de energia fotovoltaica, com energia, porque você produz energia para produzir, por exemplo, a recuperação da eutrofização das represas, né? Você vai trabalhar com macrófitas, e dessas macrófitas você vai poder também gerar energia. Olha que interessante no campo das pesquisas, e a Universidade Federal de Minas Gerais, né? Os mineiros vão para segundo lugar daqui a pouco na questão do número de usinas, né? De geração desse setor no Brasil, mas o potencial para desenvolvimento da biomassa, da eólica e especialmente da solar no Brasil é muito forte, né? Eu acho que o que falta é uma boa política, né, de geração de novos projetos de lei, de uma legislação tributária, de uma regulação mais forte para poder orientar, né, não só os nossos deputados, mas também a sociedade, a importância do efeito econômico que esses investimentos podem trazer no médio prazo, não estou dizendo a longo prazo, né? Ou seja, quando você dá uma isenção tributária para um projeto desse porte, você já traz impactos positivos diretos, que é a geração de emprego e renda para uma população que vai gerar renda a partir da sua atividade, não é? Você já começa a investir em pesquisa, você já começa a alertar a sociedade da importância de que os projetos associados já vêm sendo carreados. Uma produção de energia, ela traz no seu bolso, já traz no seu entorno uma série de outros projetos que precisam de energia e não tem energia para vender. Nós estamos com um problema na frota da capital, né? Com um problema para poder gerar energia que se não nos preocuparmos com isso, nós não vamos ter energia para a frota paulistana, né? Então o Brasil tem um potencial muito forte no setor, precisamos sim atentar para essa questão das isenções tributárias. O processo de licença precisa ser um processo o mais digital possível, o mais claro possível, o mais rápido possível, para que tudo aquilo que for aplicado traga segurança jurídica. Então não pode ser uma legislação para 2 anos. Desculpe, mas até com um atuante do movimento ambientalista há mais de 40 anos, né, atuando nos sistemas aí de políticas públicas do setor, a gente sabe da importância de criar uma política sólida para o setor. E a gente precisa disso. A gente precisa realmente de projetos de longo prazo, para trazer investidores internacionais, para trazer parceiros e intercâmbios internacionais para novas tecnologias associadas a tecnologias verdes, né? A tecnologia de produção. O senhor me falou eu me lembro que, por exemplo, em nível federal, teve a questão das indústrias recentemente, né? A gente está gravando isso agora no final de janeiro de 2024, e me lembro muito, quando você fala em projetos de longo prazo, da China, né? Que a China tem essa questão de olhar e tudo eles planejam para 20, 30, 40 anos. Eu vi o presidente da China recentemente, ele disse
nós vamos dominar a inteligência artificial até 2030. Então, assim, categoricamente, ele já traçou um plano e falou, é isso, vamos correr atrás agora. Isso é muito importante, ter essa visão. 2030, acho que dá para dizer que é médio prazo até, não é nem longo prazo, né? Então, mas, de qualquer forma, a gente falava aqui nos bastidores como a gente tem avançado e avançou muito na questão ambiental. A gente lembrava aqui dos anos 80, né, Nelson? A quantidade de lixo que a gente via pelas ruas, né? Hoje a população está mais educada, e eu acho que é em todos os setores. A gente vai conscientizando a população, o poder público também vai andando, né? E especialistas como vocês falando dessas necessidades é muito essencial para a gente. Eu queria, antes de fechar esse bloco, só para falar um pouquinho da atividade da Assembleia Legislativa nessa área. Tem o Decreto Legislativo 2531, que é de 2022, é bem recente, e ele trata da isenção para microgeradores e mini-geradores de energia elétrica, que é o caso que a gente está trazendo aqui, que se utiliza desses microgeradores e mini-geradores com isenção de ICMS. Outra iniciativa, o projeto de lei 973 de 2023, que trata da política de incentivo à produção e uso de energia solar no estado de São Paulo, e outros diversos projetos como com conexão para o desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, que são aquelas metas, e são várias metas aqui que a gente pode até citar depois, que o Nelson já citou. Então, de qualquer forma, temos avançado, né, Ediléo? É bom estar sempre vigilante e acompanhando, mas os avanços a gente pode dizer que são significativos. Sem dúvida. Nós temos muita oportunidade, como você já disse, o Nelson disse também, e o mais importante é a gente manter o foco e fazer o termo que está sendo muito veiculado, que é a tal da transição energética. Fazer ela de forma sustentável do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e principalmente do ponto de vista ambiental também. Uhum. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre como é que é a expectativa de crescimento, principalmente no estado de São Paulo, com esses incentivos, porque esse é só um trechinho do que a gente já falou para você, que está sendo realizado ali na empresa, na represa Billings, mas o potencial é muito maior. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Estamos de volta no Alesp em Pauta, falando de energia limpa, que dentro da questão ambiental é um dos principais temas. E a gente está com dois especialistas aqui, para você que é da capital paulista ou do estado de São Paulo, entender como a gente tem evoluído nessa área. Até vou trazer alguns dados importantes aqui. Olha, o estado de São Paulo pode se tornar o principal gerador de energia solar, graças ao projeto de isenção ICMS para equipamentos usados na geração fotovoltaica. Ele foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2022. E uma das empresas que utilizam isso, está sendo beneficiada, está aqui sendo representada, explicando este grande projeto de energia fotovoltaica. Eu sempre me esqueço, até vou voltar aqui com o Ediléo, o nome correto é flutuante, né? Isso. Exatamente. Geração fotovoltaica flutuante. Flutuante. A gente usa até o termo, a sigla UFF, Usina Fotovoltaica Flutuante. Exatamente, que está ali na empresa Billings. Que a empresa Billings, a represa, perdão, ocupa muito o noticiário por vários motivos, por isso que eu vou voltar aqui com o Nelson, para ele explicar que se um projeto como esse, Nelson, ele pode, juntamente com um projeto, digamos, de uma limpeza de uma represa como a Billings, né, aproveitar e o poder público poderia incentivar um projeto desse e casar ali, de repente, a própria energia sendo gerada, poder ser utilizada, além dos vários caminhos, né, para empresas, etc., para também com um projeto de limpeza, por exemplo. É correto. Apostamos nisso, né, porque você tem um problema muito sério com relação à eutrofização das nossas águas nos reservatórios. Né? Sim. Em alguns momentos, a dinâmica da água diminui. Em algumas represas, isso faz com que a água mais parada, né,
ela traz um problema de geração um pouco mais de algumas macrófitas, né? E essas macrófitas, elas são boas num certo percentual da sua existência, faz parte do ecossistema, né? Porém, em excesso, elas podem trazer um problema sério que vai resultar no encarecimento do sistema de tratamento de água potável para a região metropolitana de São Paulo, não é? Isso encarece os custos. E como que nós podemos atuar na fonte disso? Nós podemos trabalhar no sentido de recolher essa geração de macrófitas, né? Quer dizer, nós podemos criar plantas, né, de produção de biomassa, de trabalhar essa biomassa para geração de energia, para geração de biofertilizante, né, bioherbicidas e uma infinidade de produtos que vão para a agricultura, eu diria, orgânica, né, que é tudo que tem a ver com a lei específica das bacias hidrográficas aqui, né? Sim. Que tem toda uma legislação das leis específicas que tecem sobre o assunto, de maneira que você gerando uma energia próxima, sem muitos custos na transmissão, né, no transporte dessa energia, que o Ediléo comentou, que é aí que está a chave da questão, você não ter muitos gastos, né, com relação a esse tipo de questão, você vai fazer com que, associando a esses projetos, você vai gerar uma outra planta de geração de energia. Olha que bacana. E você vai gerar uma melhor qualidade da água, porque você vai trabalhar com o percentual necessário que essas macrófitas podem ter na represa. Nós temos, por exemplo, a represa do Guarapiranga, em alguns momentos, pouco se sabe disso, né, em alguns momentos colapsada, por excesso de algas na sua superfície, né? Isso sem citar as cianobactérias, né? Que é aquelas que são um Elas pouco vão mais tomando minúsculas. conta, né? Aquilo é um negócio... uma Eu tive num parque aqui em complicada. São Paulo, é o parque... já vou lembrar o nome, ele tem Toronto, que eu tenho... Inclusive, ele é inspirado em Toronto, Canadá. E eu não sei, é um plâncton, algas, não sei, tomou conta, né? Então aquela lagoa linda que tinha, ela simplesmente foi tomada e nas represas também pode acontecer. Ediléo, você quer complementar? Você acha que essa ideia do Nelson de associar um projeto como esse que a sua empresa desenvolve, de repente, a uma limpeza, enfim, a essa energia mais próxima para outros projetos seria interessante? Olha, existem infinitas oportunidades. Uma delas, como já foi dito, essa ideia do uso da biomassa da macrófita para geração termoelétrica a partir de uma fonte limpa, né, que é a biomassa, ela é muito interessante, é muito possível de se fazer. Quer dizer, é mais um uso do mesmo recurso. A Billings está ali à disposição, ela produz isso de uma forma até excessiva, como o Nelson colocou, indesejada, tem excesso de macrófitas na Billings e na Guarapiranga, isso pode ser usado sim para a produção de energia. Mas também tem outras possibilidades. Recentemente, na própria evento de inauguração da usina Araucária, que é essa primeira fase que nós inauguramos. Inclusive do presidente da Assembleia. Isso, várias autoridades, presidente da Assembleia, governador, prefeito, presidente da Câmara. Lá foi muito discutida a possibilidade do uso da lâmina d'água da própria Billings para gerar energia para abastecer os ônibus elétricos. Porque uma das paradas de abastecimento dos ônibus elétricos pretendida no projeto é muito próximo ali da barragem de Pedreira. Então, você veja, é a possibilidade de usar um espaço da própria região metropolitana para gerar energia limpa, para descarbonizar o transporte da própria região metropolitana. Então, existem uma série de oportunidades. Muitos. Só para trazer alguns números aqui, para rechear para vocês sobre o que a gente está falando de energia fotovoltaica. Então, o último balanço feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, Enel, em parceria com a Absolar, mostrou que São Paulo possui 2.140 megawatts de energia solar instalado, que representa cerca de 13% da geração do país, e Minas Gerais, com 2.310, 14,1%. Esses são os números que eu tenho mais recentes, né? E com a isenção do ICMS aprovada aqui na Leste, é possível que São Paulo ultrapasse Minas Gerais. Acho que é uma boa concorrência também, né? Porque são isenções que vão fazendo com que... Até porque São Paulo, poxa, como se diz, a locomotiva do país, né? A gente representa mais ou menos, sei lá, quase 30% do PIB, então tem um espaço grande para crescer, né, Ediléo? Exatamente. São Paulo, sim, tem, acima de tudo, uma demanda muito grande, né, por ser um estado bastante industrializado, tem uma demanda muito grande por energia,
uma população muito grande que cresce bastante, a gente viu pelo último censo. Então, assim, é sim uma oportunidade da gente trazer essa energia para dentro do estado de São Paulo, aproveitando os recursos que a gente tem. Isso tem que acontecer aqui, como tem que acontecer no Brasil como um todo. E nesse sentido, o Brasil tem se destacado, como o Nelson também já comentou, no cenário mundial, quando se fala das oportunidades, das necessidades que a gente tem por conta das mudanças climáticas e das metas a serem atingidas, o mundo como um todo busca a redução dos combustíveis fósseis. O Brasil está buscando outra coisa, que é a redução do desmatamento, porque a gente já lidera nessa condição e precisamos continuar liderando. Existe, se você me permite, a oportunidade de uma nova tecnologia também, que é o hidrogênio verde, produzido a partir de energias renováveis, que é uma outra potencial que o Brasil também tem, e nesse cenário, a gente tem mais de 20 mil reservatórios artificiais no estado de São Paulo. Mais de 20 mil corpos d'água. São reservatórios pequenos, médios ou grandes. Imagina se a gente ocupa uma fração desses reservatórios para produzir energia limpa e disso produzir um novo combustível, esse hidrogênio que é o verde, hidrogênio verde. São várias modalidades, mas tem a ver com essa que o governador está falando sobre incentivo de pesquisa junto à USP. Com certeza, é o próprio. Então, assim, o hidrogênio é muito conhecido, é um elemento mais abundante, né, que a gente tem. Não, eu digo, existem vários tipos de hidrogênio verde, tem aquela questão de transportar, né? Então... Isso. Existe o hidrogênio verde produzido a partir do etanol, existe o hidrogênio verde a partir da eletrólise, que é quando você usa energia elétrica para separar as moléculas do oxigênio e hidrogênio da água. Para isso ser limpo, você precisa usar energia limpa. Então, a Alemanha, vários países da Europa, com essa recente crise energética que eles tiveram por conta do conflito com a Rússia, foram atrás de alternativas. A Alemanha está fazendo um grande leilão para compra desse tipo de combustível. E o Brasil desponta, tem uma oportunidade a explorar muito grande de produção desse tipo de combustível a partir da energia limpa. Oi, Tiléo, a gente falou no primeiro bloco aqui da importância dessa energia limpa, dentre elas a fotovoltaica, que tem ali que é o nosso foco ali na represa Billys, que é flutuante, essas placas que estão ali, é um projeto muito interessante. E a gente falou da importância disso na geração de renda, de emprego, inclusive para comunidades que às vezes nem chega energia, também pode ser aproveitado. Então, esse é um aspecto, né, que popularmente a gente sabe da energia fotovoltaica, energia solar, eu boto ali aquela placa em cima da minha casa, esse é digamos que é o micro. No macro, eu já ouvi falar, por exemplo, de empresas listadas na Bolsa de Valores que elas levam em consideração o ESG e tudo mais, né? Eu queria que você explicasse nesse aspecto, para o Brasil ter uma energia como essa, o que representa em termos de investimento, em termos do olhar que o mundo tem para o Brasil, né? Isso é muito relevante na questão ambiental, mas na questão econômica também. Sim, muito se fala nesse ambiente, depois eu até peço o complemento do Nelson, mas muito se fala nesse ambiente de negócios internacionais, do papel de destaque que o Brasil tem e deve ter ainda mais como locomotiva de economia verde. E nesse sentido, quando a gente fala, né, da possibilidade de produção de energia e aproveitamento da fotovoltaica, a gente vê que o Brasil ele tem condição de se destacar não somente na produção da própria energia, mas também na exportação de produtos oriundos dessa energia limpa. Por exemplo, esse é o termo que se chama de descarbonização e eletrificação da matriz industrial. Então, se você usa, por exemplo, gás ou outros combustíveis fósseis no processo de siderúrgicas, por exemplo, para produzir aço e exportar o aço, ou consumir o aço, você, usando energias renováveis, você vai ter um aço que, para ter sido produzido, não necessitou da emissão de carbono na sua cadeia energética. Ou seja, você descarboniza também o produto. Então, é uma forma de se exportar, de o Brasil ter destaque. Ao invés de você produzir aço, a China tem como você comentou, tem investido muito em energia renovável, mas a principal fonte de energia deles é o carvão.
né? Que é muito poluente. Europa então, também. Eles são grandes produtores de aço. Só que por trás do aço produzido na China, vem uma pegada de carbono muito forte por conta da energia que foi utilizada na produção desse produto. Então, quando você olha um cenário internacional de investimentos, o Brasil tem condição de atrair muito investimento para cá, por quê? Não se olha somente a questão da mão de obra, que é o que se olhava 10, 20 anos atrás. Se olha também o impacto que se traz. Se a gente tem condição de oferecer energia renovável, limpa, para um crescimento industrial, para produzir produtos que não tenham essa pegada de carbono, ou que ela seja muito pequena, a gente tem a possibilidade de assumir o destaque que esses outros países que produzem produtos sem essa energia limpa vão acabar perdendo esse espaço, e o Brasil tem condição de ocupar esse espaço ao longo do caminho. Muito interessante. E Nelson, as pessoas estão muito de olho, né? A gente vê, por exemplo, Dubai, né, com Copa do Mundo e tudo mais, mas eu cansei de ver vídeos criticando, mas que tipo de mão de obra vocês usam aqui em Dubai? Quantas pessoas estão morrendo que estão atuando nessas obras, né? Na questão ambiental, a mesma coisa, né? Está sendo cobrado, né? Isso porque a gente vê que está sentindo na pele, como a gente falou, né? O calor está imenso, está muito desregulado e a expectativa, infelizmente, não é boa. Mais deslizamento de terra, chuvas em locais que não choviam tanto, seca em outros locais. Então, assim, o Brasil pode sofrer, porque o Brasil tem o agronegócio muito importante. Então, não dá para desvencilhar mais essa questão ambiental de qualquer discussão, né? Então, eu queria que você complementasse nesse sentido, né? Se essas discussões ambientais não dá para fugir no dia a dia. A gente explicou aqui a energia fotovoltaica, é importante, mas a população também começa a entender o impacto que medidas como essa podem ter no nosso dia a dia. Acho que o nível de importância que a sociedade vai ter como benefício é muito alta, né, em relação à situação que nós vivemos hoje, né? Por exemplo, você tem uma produção de uma energia verde que pode ter uma utilização para muita coisa, em cima de uma produção de energia que entra numa planta, num ciclo, onde você pensa de uma ponta a outra, né? As pessoas perguntam, e que depois que vai fazer com essas placas depois de 25, 30 anos? Ora, eu posso reciclá-las, eu posso retornar ela para outros usos, se não para o mesmo, não é? Então você tem uma preocupação do carro elétrico, né? O que sobra como impacto ambiental lá na ponta, né? Quando você estuda o ciclo do carbono, não é só os benefícios que o carro elétrico pode trazer naquele momento, mas é toda a cadeia, desde a produção das peças iniciais até o que vai depois do rejeito final. O que sobra isso, aí você faz a conta das métricas do carbono, que o pessoal do IPCC tanto estuda, né? Que compõe aí os nossos comitês de mudanças climáticas. Então eu acho que é muito importante a sociedade se conscientizar e ter esses dados de como é importante utilizar essas energias, né, próximo, dentro da cidade, para descarbonizar as nossas frotas de veículos, né, principalmente pública, né? Você vai já nascer descarbonizando daqui a pouco nossas embarcações, né, que está ali próximo, encostado, né, ao projeto de energia solar, placas flutuantes, mas você tem no campo da pesquisa uma série infindável de investimentos que você pode fazer e trazer retornos interessantes sem perder o foco da produção da energia fotovoltaica, né? E aí com um belo recorte, né, para a coragem e o desafio enfrentado para a questão flutuante. Nós temos um arsenal muito forte aí de lâminas d'água, né? Nós temos questões vinculadas a recursos hídricos que poderão gerar falta d'água, grandes crises hídricas podem vir com essas mudanças climáticas, né? E a geração de energia verde, elas vêm justamente no sentido de colaborar com isso. Então, se a gente conseguir, a partir de um processo de educação, de conhecimento, de formação da nossa sociedade paulista, trazer essas informações e esse conhecimento para as pessoas se incorporarem disso e falar, não, eu estou apostando em algo que vai me trazer muito mais qualidade de vida, geração de novas ocupações, né? E de tecnologias muito mais avançadas, né? Então,
Fantástico. Eu queria até que o Ediléo, que só para você que não acompanhou o primeiro bloco, Ediléo Cardoso Júnior, CEO da Universo Fotovoltaico, SPE, SA. Ediléo, você já explicou bem no primeiro bloco aqui como é que é essa parceria com a EMAI, né? Que é a empresa metropolitana de águas e energia, que está possibilitando fazer esse super projeto ali na empresa Billings de placas fotovoltaicas flutuantes, né? Eu queria saber um pouco, o Nelson citou 2 vezes aqui a questão da tecnologia de pesquisa, a empresa também foca nessa área, a gente tem conseguido avançar, principalmente na questão de armazenamento, né? Você falou que não dá para armazenar, mas tem a questão das baterias, enfim, explica para a gente em pesquisa e evolução tecnológica. Bom, o setor energético passa por eu digo energético porque é mais do que o setor elétrico, né? Tudo que demanda energia, desde o combustível, etanol, os combustíveis fósseis e passando por tudo que é elétrico, o setor energético passa por uma revolução nas últimas décadas. Se a gente for comparar a capacidade que tinha, por exemplo, de baterias há 20 anos atrás com a capacidade que a gente tem hoje, os próprios painéis solares, os preços dos painéis solares em produção em escala mundial caíram enormemente do ano passado para cá. A gente compra da China ou a gente fabrica aqui? Existe bastante fabricação no Brasil e existe também bastante importação. Toda a cadeia do silício ela é muito baseada no Sudeste Asiático, né, na Ásia, mas que é a produção da base que se usa, né, o que se chama das bolachas que se usam para produzir o painel solar. Então, é a base de silício que tem ali dentro. Então, depende muito da produção internacional, mas, por outro lado, o Brasil está na fonte disso. O silício metálico é muito produzido aqui no Brasil, exportado. Lá fora ele vira o silício tratado, que vira painel solar e volta. Ou ele vem como silício tratado para o Brasil e são montadas os painéis solares aqui no Brasil. Então, e essa questão das baterias, se utiliza a bateria para armazenar ou não? Utiliza. Recentemente foi feito um primeiro grande projeto aqui no estado de São Paulo, na região de Registro. Foi feito um projeto muito interessante de bateria em grande escala. Então, dentro de uma subestação de transmissão de energia, quer dizer, a gente está falando daquelas linhas grandes de energia, que evitou um investimento muito grande na construção de uma linha nova. Por quê? Tinha um problema que não era falta de energia o dia todo, tinha um problema de capacidade específico no momento do pico da energia no dia. Qual foi a solução encontrada naquele projeto? A solução encontrada foi a instalação de baterias que se carregavam no momento em que a demanda estava mais baixa e descarregavam no momento da maior necessidade. Isso é uma tendência muito interessante. Já existem baterias aí nos Estados Unidos, a Tesla tem produzido baterias interessantes que podem vir para dentro das casas das pessoas e isso, inclusive, vai ajudar no equilíbrio do sistema. Porque quando você coloca muita geração solar, tem lá no finalzinho do dia um momento em que o sol está descendo, você tem menos geração solar e a demanda está crescendo. Aquele horário de pico, por isso que existiu o horário de verão. O horário de verão é porque das 6, 7, 8 horas da noite a gente tinha o pico de consumo de energia quando as pessoas voltam para casa. Nesse aspecto, o que eu queria te perguntar, porque assim, o Brasil ainda tem, eu acho que uma boa parte da geração da energia é hidrelétrica. Mas a gente sabe que quanto mais você tem, claro, você tem muitas usinas hidrelétricas e você acaba barateando porque você tem uma capacidade grande. Em relação à energia fotovoltaica, a gente, comparado, acho que a Alemanha e outros países da Europa, que recebem muito menos incidência, a gente tem um potencial enorme para crescer. Na medida em que isso cresce, pode-se baratear essa energia? Qual é hoje o custo-benefício? Ainda é caro se produzir? Isso pode melhorar? Não, projetos como esse que a Lesp colocou? Exatamente. Assim, muito já se evoluiu ao longo dos últimos anos, da última década e meia, 15 anos para cá. Barateou demais o custo para se instalar o mesmo megawatt de capacidade de energia. Isso por vários motivos. Porque no Brasil se desenvolveu uma cadeia de suprimentos que não existia, então você tem fornecedores de uma série de produtos, porque não é só o painel, você precisa da estrutura, do transformador e tal. Então, tanto a tecnologia avançou, como aconteceu com os celulares, que tem muito mais capacidade do que há 15 anos atrás, a tecnologia de energia solar também avançou muito, e isso barateou os custos, mas também uma estruturação de toda a cadeia desse setor no Brasil também trouxe muita produtividade, muito ganho de escala para que esse custo caísse. E a gente espera que ao longo dos próximos anos esse custo continue caindo, pelos mesmos motivos. A tecnologia avança
e o ganho de escala e de produtividade avança junto. Mas, obviamente, para que isso tenha condição de prosperar economicamente, você precisa ter preço, obviamente, mas precisa também ter regulação, licença e todas as necessidades administrativas, eu vou dizer assim, para que o projeto pare de pé. Então, isso é um desafio importante em todos os lugares do mundo, não é só no Brasil nem em São Paulo. Subir, quanto mais instalação, mais vai baratear. Só para uma curiosidade, uma casa hoje, não sei se vai ter esse número, que é meio até difícil de dizer, mas quantas placas precisa para falar, não, eu vou, 100% do meu consumo aqui pode ser energia fotovoltaica. Geralmente a gente não vê o telhado todo coberto, né? A gente vê não precisa. Umas, né? Não precisa. Se pegar uma casa... Bom, primeiro que você tem capacidades de painéis solares muito diferentes. Então, você tem um painel com bastante capacidade, você vai precisar instalar menos painéis para atender a mesma família. Ou se você colocar um painel que tem uma capacidade menor, você vai precisar instalar mais painéis para a mesma família. Mas o nível de eficiência que se tem hoje em dia já é tamanho que para uma família de 4 pessoas numa casa média, você não ocupa nem 1/3 do telhado daquela casa para poder instalar um painel solar suficiente para compensar a energia. E aí vem aquele ponto interessante. Você só tem sol durante o dia. Mas a família consome energia de dia e de noite, tem a geladeira e etc. Tem dias que o sol está encoberto pelas nuvens. E é aí que existe um mecanismo, que é o mecanismo da geração distribuída, o sistema de compensação, que você, durante o dia, gera mais do que precisa, entrega isso para a distribuidora. Fica lá um saldo, como se fosse uma poupança de energia que você gerou a mais. Durante a noite, ou nos dias em que tiver com menos sol, você pega essa energia de volta da distribuidora, ela abate esse consumo da sua poupança e só depois que acabar essa poupança que ela te cobra pela energia, porque você já tinha entregue antes. Exceto o consumo mínimo, que esse é obrigatório, todo mundo tem que pagar pela disponibilidade do sistema. O sistema fica lá disponível, uma casa de pequeno consumo paga aqui em São Paulo por volta de 30 e poucos reais, independentemente de ter gerado energia ou não. Porque esse é o consumo mínimo. Mas, a partir disso, tudo que ficou de crédito volta depois para esse cliente poder consumir. Houve uma evolução regulatória recentemente que passa a cobrar pelo uso da rede. Então, isso já está estabelecido. Para novos projetos, você vai ter um custo por essa entrega e depois pega essa energia de volta. Mas isso já está estabelecido, tem um processo aí de transição acontecendo. E a energia solar vai continuar se desenvolvendo independentemente disso. Muito bem. Queria agradecer bastante, Odileu, mas só para fechar aqui, a gente falou aqui muito sobre a questão da energia fotovoltaica. É a maior, essa usina que a gente falou que com painéis flutuantes é a maior do Brasil, né? Sim. E ela é inovadora, uma tecnologia trazida aqui pela empresa que o Odileu representa, né? Que é a Universo Fotovoltaico, em parceria aí com a EMAI. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem diversas iniciativas nesse sentido. Uma delas foi essa questão da isenção do ICMS para mini geradores, enfim, que empresas como essa têm, né, e que é muito importante. Aqui na casa já foram aprovados diversos projetos, inclusive uma política voltada para o setor, fruto do trabalho dos parlamentares, dos deputados, inclusive do presidente da casa também. Inclusive uma iniciativa muito interessante, não sei se vocês sabem, de cobrir toda a Assembleia Legislativa de São Paulo. Quem não sabe, não é da capital, é em frente ao Ibirapuera, um prédio bonito, enorme, com painéis fotovoltaicos para que a energia utilizada nesse prédio público possa ser também cada vez mais limpa, né? Bom, fiz um resuminho aqui, deixa eu passar para o Nelson rapidinho. Ô Nelson, eu sempre brinco aqui com outros entrevistados, né, que o meu sonho é um dia ver a capital paulista com os rios já despoluídos, que avançou-se muito, né? O Tietê e o Pinheiros, enfim, né? Então, um processo de despoluição muito bacana. Mas com carros elétricos, com essa energia limpa, já pensou poder trafegar sem aquele barulho, né? Eu vi um ônibus esses dias em Santo Amaro elétrico, é sensacional, quase não tem barulho, né? E você, qual é o seu sonho com energia limpa para que a gente aí possa visualizar aí as próximas décadas numa visão de médio e longo prazo, com participação do poder público, mas de educação da população também? Bom, o que eu posso resumir de tudo isso, né, que não é um sonho, é uma possibilidade. É uma possibilidade muito forte disso vir a acontecer. Isso depende das pessoas, não é nem questão de uma aposta, né, Edileu? É acreditar
que um mundo diferente, que um mundo mais saudável é possível. Se você comparar com os dados atuais, né, o número de mortes em relação à poluição do ar provocado pela queima de combustíveis fósseis, né, ela traz um preço muito elevado para a sociedade e é pouco falado sobre isso, né, pouco comentado. Mas você imagina essa eletrificação, né, o conforto, né, do sonoro que isso pode trazer para as pessoas vão trazer mais leveza para suas vidas, automaticamente, até como psicólogo eu falo isso, a produção psicológica, a produção, né, da criatividade amplia muito. Imagina isso para o campo da pesquisa, né? É uma nova década de 1500, né, quando teve Leonardo da Vinci, né? Quando você teve todos os elementos sociais acontecendo no mesmo momento. Podemos vivenciar isso a partir dessa questão da energia verde. Por isso que o foco em cima disso é muito importante. E nós falamos como a questão do ESG, que veio realmente para colocar na mesa essa discussão, quando a gente pensa só no aspecto ambiental, que é um dos recortes, que nós estamos preocupados não só em produzir energias verdes a partir da geração fotovoltaica, flutuante nesse caso, mas a ampliação da eficiência energética nesses casos aumenta, por exemplo, a flutuante até 20% a mais do que as placas em terra. Por quê? Por causa da questão da dinâmica das águas, né? Isso é pouco falado, mas é importante. E os projetos de pesquisa e as tecnologias que estão sendo aplicadas nas casas, né? Para que a eficiência energética, né, do consumo das pessoas vai ficar mais barato por uma eficiência de equipamentos que estão sendo colocados para fazer um gerenciamento mais de inteligência artificial nesses domicílios, né? Então nós temos tudo para dar certo. O que nós temos que fazer? Apoiar essas iniciativas, né? Trazer essa orientação para os nossos deputados, né? Para os nossos gestores públicos, para que eles entendam cada vez mais, eu tenho certeza, estão entendendo isso, né? Com esses projetos de lei, com essas inovações legislativas, mas temos que avançar um pouco mais na regulação para que esse mundo, né, possa pensar lá na frente com uma paisagem mais linda quando a gente olhar para os nossos rios, né? Isso vai trazer muita poesia, né, muitos contos bonitos de se ouvir nas histórias brasileiras. E aí eu quero ouvir essas histórias também. Hoje a gente contou um pouco desse capítulo aqui com o Nelson Pedroso, que ele é o presidente da Associação Global de Desenvolvimento Sustentado, a quem eu agradeço bastante. Para encerrar, com 30 segundos aqui, o Ediléo Cardoso Júnior, CEO da Universo Fotovoltaico. Como é que é o seu sonho? Ou se não for sonho, aquilo que a gente pode apostar em energia limpa aí, principalmente para o estado de São Paulo? Sim, o estado de São Paulo tem um potencial enorme, o Brasil tem um potencial, em especial o estado de São Paulo também tem. Eu acho que a gente precisa de foco em continuar equilibrando essa balança, em trazer o aproveitamento do recurso que a gente tem à disposição natural, do ponto de vista da geração solar, principalmente. A gente tem muitos reservatórios em condição de poder trazer energia limpa para os prédios públicos, para as casas, para os comércios e indústrias, e isso tudo ser pôr em prova toda essa promessa que o Brasil de ser um motor de uma economia limpa, tanto para a nossa produção local quanto para a exportação também. Conversamos com o Ediléo Cardoso Júnior, CEO da Universo Fotovoltaica, que está com esse projeto bacana aqui na capital paulista. Você dá um Google, procura eles aí, porque eles estão à frente aí de um trabalho inovador. Eu sou Jeremias Gomes, obrigado pela sua companhia e veja esse programa lá no YouTube, tá bom? Também, tá bom? Muito obrigado, até a próxima edição.